Olá, pessoal! Nós vimos anteriormente que frações podem ser vistas como divisão ou como pedaços de uma coisa. Mas tem algumas pontas soltas, como por exemplo, um meio. Se eu quiser interpretar isso como divisão, por que eu não posso? Na verdade eu posso, só que um dividido por 2 eu ainda não ensinei. Então, como é que a gente faz essa divisão? A gente ia ter que ensinar ela, a gente ainda vai ver como é que faz essa divisão. Mas por enquanto não vamos focar em divisões não exatas. Vamos só aprender a fazer contas com frações. Tudo bem? Certo. Quando nós temos uma soma de frações, como que eu somo metade de uma laranja com mais um terço de uma laranja? É fácil. Pega uma laranja, corta na metade. Pronto, tá metade da laranja. Pega outra laranja, corta ela em 3 partes, junta e junta. Que parte do total é isso? Que fração do total é isso? Difícil saber, né? Bem difícil. Existem métodos geométricos de se calcular isso, mas eu não vou enrolar. Vamos direto ao fundamental. Nós chamamos de MMC. O que é o MMC? Basicamente é o que? É escolhermos os denominadores, eles são os importantes, e nós copiamos eles. E nós começamos uma fatoração. O que é fatorar? É a gente extrair pedacinhos deles. Ou melhor, basicamente, como é que é extrair pedacinhos deles? Bom, nós vamos extrair pedacinhos dividindo. Bom, 2 e 3. Por que eu posso dividir sem dar números quebrados? Bom, eu posso dividir por 2. Esse 2 pode ser dividido por 2. E o resultado eu coloco embaixo dele, dá 1. Quando chegou no 1, acabou essa parte da conta. O 3 não dá para dividir por 2, sem dar número quebrado que a gente ainda não viu. Então eu só vou copiar o 3. Bom, 3, por que eu divido? Por ele mesmo, não vai dar para dividir por 2. Mas 3 dividido por 3 dá 1. E acabou a conta. Nossa, então os fatores é 2 e 3. O que vem desse lado nós chamamos de fatores. Chamam-se fatores porque são componentes de uma multiplicação. O que a gente faz com eles? Multiplicamos. Por quê? No final, quando a gente decompor, vai dar mais certo. Só um instantinho que a gente já chega lá. 2 vezes 3 dá 6. E finalmente este é o MMC, o resultado da decomposição. Spoiler, essa parte é meio que um pesadelo, porque todo mundo odeia MMC. Eu já falei isso em vídeos anteriores. Em geral, as pessoas têm uma dificuldade com MMC, porque ele é um algoritmo meio comprido, que nem a divisão. Que envolve divisão ainda por cima. Certo, o MMC é justamente vai embaixo da nova fração. Nossa, por que eu dei esse rolê inteiro? Justamente porque frações diferentes são objetos diferentes. Você consegue juntar uma laranja com uma pera em uma coleção só? Vai ficar 2 laranjeiras ou peranjas? Não, vai continuar sendo 2 frutas, porém distintas. Uma laranja e uma pera. Você não consegue somá-las em um único modelo de fruta. Objetos diferentes não podem ser somados. Um meio é um número e um terço é um número, mas denominadores diferentes faz eles serem peças diferentes. E quebra-cabeças diferentes é difícil de somar. O MMC serve para igualar todo mundo de uma mesma maneira. Quando você acha o mínimo múltiplo comum, ele é a peça que tem em comum, que consegue juntar eles e ele dá uma transformada nos números de cima. E é essa transformação que a gente faz com os números, para poder conectá-los numa única fração. É uma explicação meio doida, né? Mas enfim, é basicamente isso que acontece. Copiei o sinal, porque era uma soma. Copiei a soma. Os números de cima são justamente o que mudam. Mas eles mudam de que forma? Bom, nós vamos pegar o MMC e refazer justamente essa regrinha, ó. Dividir pelo de baixo e depois multiplicar pelo de cima. Por que é essa regrinha? Porque ela funciona mais rápido.
Existem muitos outros jeitos. Tem um vídeo meu aí que pra você não precisar mais fazer MMC, só que é mais complicado. O MMC é uma maneira mais rápida de fazer essa conta. Enfim, eu só vou passar o algoritmo porque eu não quero que os vídeos fiquem muito grandes. Mas tem outros jeitos de resolver sem MMC. Enfim, então vamos continuar com o algoritmo. 6 dividido por 2 vai dar 3. Vezes o de cima, que é 1. 3 vezes 1 é 3. Porque 1 mais 1 mais 1, 3. 6 dividido por 3. Eu quebrei ele em 3 partes. Então, cada parte ficou com 2. Vezes o 1 de cima, deu 2. Olha, virou uma única soma em cima da fração. E um mesmo denominador. Não são duas peças diferentes. Juntou-se numa única peça. E a peça pode ser somada agora. Ficou o quê? 5 sextos. Ou seja, se você somar metade de uma laranja com 1/3 de uma laranja, você vai ter 5 sextos de uma laranja. Graficamente, o que isso significa? Se você tiver uma barrinha de chocolate e somar metade dela com mais 1/3 dela, você vai ter o quê? Você vai ter 5 sextos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em desenho, nós temos exatamente isso. Se você juntar metade da barra com 1/3, 1 de 3 da barra, você vai ter 5 pedaços de um total de 6 pedaços. Para isso que serve a soma no MMC. O MMC, a soma no caso. Eu vou oferecer um outro método para não ter que fazer o MMC, tá? Vamos lá. Só que esse método os números dão maiores, tá? Que método é esse? Para não ter que fazer MMC. A gente só multiplica os dois de baixo. Só multiplica os dois de baixo. 4 vezes 6 dá 24. Acabou. Não tive que fazer MMC. Agora, o que a gente faz? O 3, ele vai ser quem? A transformação vai multiplicar ele por 4. Vai virar 12. Era isso? Era isso. Copiou a operação. E o 7, a transformação vai multiplicar ele por 6. Como se multiplicasse em cruz, em x. O 7 vai ganhar a transformação do 6. 6 vezes 7, 42. É como se quando você multiplica os dois, cada um dos de cima ganhou o que faltava da parte do outro, para ele transformar no outro e se unificar numa parte só. O problema disso é que os números crescem, ficam bem maiores. O MMC é o jeito de fazer dando números pequenos. Mas assim também funciona, sem ter que fazer MMC. Vê que é bem mais rápido. Mas não é convenção ensinar isto. Mas funciona também. Vamos lá, 12 mais 42, 54. É só somar. Com subtração é a mesma coisa, viu? Sobre 24. Olha que legal! Certo. Vamos fazer um com subtração. 2 menos 3 décimos. Mesmo algoritmo. Multiplica os dois de baixo. 5 vezes 10, 50. Certo. O 3 vai ganhar... Não, perdão. O que eu fiz? Tá certo, ok. O 2 vai na mesma posição dele. Vai ganhar o 10, multiplicando. Então, ele vira 20. Esqueci de falar que é multiplicando, tá? Copia o sinal. Não deixou de ser subtração. O 3 ganhou o 5 multiplicando. Virou 15. Esqueci de falar que é multiplicando, viu? É tudo multiplicando. Pronto, agora é só fazer a subtração. 20 menos 15, 5. Sobre 50. Legal! Note que cada uma dessas frações não dá para fazer a divisão. Elas representam números que são pedaços de um total. Mas se você fizer a divisão, vai dar um número quebrado, que a gente ainda vai ver depois. Tudo bem? E de soma e subtração é basicamente isso. E aí, novamente, dá-lhe muitos exercícios. Muito exercício com desenho, barrinha, circulinho, exercício, 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 exercício. E aí depois
a gente vê multiplicação e divisão entre frações. Que olha, spoiler, é bem mais fácil. Enfim, até a próxima, pessoal.